Presta atenção agora nos outros comentários da Thaís Herédia. Preste bastante atenção. Turma, tudo bem? Olha, hora H desta super quarta. Super quarta é quando tem decisão dos juros. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos as datas coincidem. Vou começar pelos Estados Unidos, porque lá nós estamos vivendo um mundo tão doido que nos Estados Unidos, mais do que a taxa de juros, está sendo importante acompanhar a resistência de Jerome Powell, o presidente do BC americano, à pressão que ele vem sofrendo do presidente Donald Trump. O Fed manteve os juros entre 3,5% e 3,75%. Essa decisão já era super esperada. Agora, depois que o Jerome Powell quebrou a neutralidade histórica de um presidente do BC, que jamais se posiciona sobre a política, vocês vão se lembrar, Powell fez uma resposta muito dura num pronunciamento, num posicionamento público, dizendo, olha, estão querendo aqui me incriminar, abrir processo contra mim, porque o que eles querem mesmo é influenciar a decisão sobre a taxa de juros. Esse é um ataque à credibilidade do Banco Central. O Jerome Powell ficou empoderado. E aí, portanto, hoje ele se posicionou e avisou, ó, não brinca com a credibilidade do Banco Central, não. Não brinca com a independência do Banco Central, não, porque isso tem custo para a sociedade. O mercado financeiro, os agentes econômicos em geral, já sabem que depois que Powell deixar o Fed, em maio, pode ser um novo Banco Central com a pressão política de Trump. Mas até lá, tudo indica que ele vai... O Trump não está fazendo grandes atitudes, tem grandes atitudes erradas, mas boa parte das atitudes deles que é considerada errada é pelo formato que ele faz e não pela atitude em si. Ele está se comunicando mal, ele gosta tanto de mídia que ele paga um preço muito caro para estar na mídia. E o preço caro é isso, ele ficar confrontando o Banco Central. Talvez a troca de ministro, troca de presidente do Banco Central nem vai afetar tanto, o cara não vai se perverter e abaixar os juros na força, mas ele tinha que fazer uma comunicação mais eficiente, explicar tecnicamente por que ele acha que o Powell está fazendo um mau trabalho e não ficar falando só para o público de massa, porque se ele faz uma explicação técnica, ele consegue alcançar os investidores, ele dá uma segurada no pânico que causa quando ele faz tal discurso. Floriano, tem discussão técnica que prove que poderia baixar? Tem discussão técnica, claro que tem. Ele poderia trazer técnico, poderia trazer pessoas que discordam do Powell, mas pessoas técnicas. Mas ele só quer falar para a massa, e aí causa volatilidade e instabilidade. Conseguir manter alguma racionalidade ou bastante racionalidade na decisão da taxa de juros. Agora vamos vir aqui para o Brasil, em que essa condição da pressão política sobre os juros deu uma arrefecida depois que Gabriel Galípolo chegou. Apesar de haver sempre de acompanhar, dele ter sido acompanhado, a chegada dele ter sido acompanhada por um questionamento se ele resistiria ou não à pressão do governo, pela proximidade que ele tem com o presidente Lula e com o PT, ele já deu provas de que resistiu, manteve os juros em 15% ao ano por meses seguidos e manteve de novo os juros. O Copom fez esse anúncio da manutenção da taxa, mas avisou em português bem claro, tinha zero de economês no comunicado, que os juros vão começar a cair a partir de março, a próxima reunião. Ninguém espere uma velocidade forte nessa queda, eles deixaram muito claro também que a intensidade vai ser feita com cautela, com serenidade, porque ainda há muitos elementos de incerteza e o efeito da política monetária mais restritiva, ou seja, com juro mais alto, precisa continuar. Agora, gente, lá nos Estados Unidos, eles estão vivendo essa experiência da pressão política pelos juros, né? Aqui, o nosso Banco Central está vivendo a experiência política da pressão sobre a atuação do Banco Central como supervisor do sistema financeiro. É, meus amigos, a gente sempre um passo à frente, a gente supera um e cai outro buraco. E agora tem um comentário que, infelizmente, eu tenho que concordar. Presta atenção nisso aqui, ó. Já sobre o Banco Master e o Banco Central. Demorou para agir? Demorou. Eu diria... sancionando aqui a manifestação, já em 23 havia muita suspeita, muita desconfiança em relação ao Banco Master. E aí eu não sei se vocês vão concordar, isso, por incrível, isso empurrou o Banco Master para emissão de ativos cada vez mais perigosos. Porque o pessoal do mercado certamente já percebeu que o buraco era mais embaixo. Porém, demorou sim, demorou. Devia ter sido tomada essa providência antes, porque eu não... Eu ouvi... Vocês conseguiram entender, o cara tá cansado de falar devagar demais, mas vocês conseguiram entender que sim, desde 2023 eu tenho live com o Vladimir Timmerman, que é o cara que processou lá o Banco Master e tudo mais, ele revela tudo que tá descobrindo hoje, ele sabia tudo, ele colocou isso no processo, só foi ignorado. Seguindo, comunicamos ao Brasil que Daniel Vorcaro e Luiz Félix
Cardamone Neto foram convocados para comparecer nesta quinta, dia 5 de fevereiro, na CPI do INSS. Segura o cinto que vem volatilidade. A pressão tá aumentando, né? A pressão tá aumentando. E agora vem isso aqui, ó. As chances de Alcolumbre abrir impeachment de Dias Toffoli. Aqui nessa matéria fala que a chance é muito remota, que não sei o que lá. Eu discordo. Eu discordo por outras notícias. Parece que a situação está cada vez mais intensa para que isso aconteça. Presta atenção nesse vídeo do Léo Siqueira. Que o impeachment de um ministro do STF está cada vez mais perto de acontecer. Concordo. O motivo? O escândalo do Banco Master. Quer entender essa história? Assiste esse vídeo então até o final. Esse caso do Banco Master já deveria ter sido enterrado faz muito tempo. Com a quantidade de gente poderosa envolvida, o normal era tudo ter sido abafado, arquivado e nunca mais a gente ouvir falar disso. Só que as notícias não param de vazar. E quando isso acontece, só tem uma explicação. Alguém ou alguns grupos com igual poder estão se beneficiando desse caos. Vamos começar com quem está no centro do escândalo do Master. Começa com Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Lula e Dilma. R$1 milhão por mês, total recebido 16 milhões do Banco Master, contratado como consultor para azeitar a venda do Master ao BRB. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça, 6,5 milhões por escritório da família, sendo 5 milhões pagos enquanto ele ainda era ministro da Justiça. Alexandre de Moraes, escritório da esposa, que recebeu 129 milhões em 3 anos para representar o banco onde fosse necessário. E o Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado, que articulou supostamente tudo isso. Foi ele que indicou Guido Mantega, foi ele que indicou Lewandowski, era ele que fazia a ponte do banco com a ala política. Só que o pivô do escândalo foi esse cara aqui, ó, Dias Toffoli. Ele colocou o caso do Master no STF, virou relator e colocou tudo em sigilo absoluto. Por que tanto sigilo assim? Talvez porque a família dele vendeu cotas de um resort por 3 milhões para o cunhado do Vorcaro. Só que tem um detalhe, a pessoa da família, que era dono do resort, o Tayaya, é o irmão. Essa cota de 3 milhões é muito estranho, tá? Porque no valuation fica muito barato tudo. Tem mais esquema por trás que não vazou ainda. Do Toffoli, que é padre. Soma-se ao fato que os funcionários do resort juram que Toffoli era o dono verdadeiro. E a própria dona da casa, onde seria a sede da empresa da família Toffoli, disse que não sabia de negócio milionário nenhum do marido. Só que olha só como o sistema tenta se proteger. Teve diversos pedidos de investigação dos ministros do STF. Daí o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que poderia aceitar ou não, arquivou todos esses pedidos, pois disse que não viu irregularidade nenhuma. E olha só, hoje, ele pediu pro STF excluir as receitas do Ministério Público do arcabouço fiscal. Traduzindo, eles querem gastar sem limites. O Alexandre de Moraes, claro, aceitou. É o sistema todo unido. Por um caso envolve ministros do STF, políticos do alto escalão, ex-integrantes do governo e continua na mídia, é porque alguém com igual influência está se beneficiando disso e quer manter o assunto circulando. E quem teria interesse em tudo nisso? Bom, o primeiro, o Lula, que mostrou irritação com o Dias Toffoli e chegou a dizer, aliados, que o ministro deveria deixar o STF. Mas por quê? Porque o caso começou a chegar nele. Foi noticiado que quando o banco já estava sendo investigado, o Lula recebeu o Vorcaro no Palácio do Planalto. Mas o principal, lembra que o Lula queria indicar o Bessias pro STF? Pois é, até agora essa indicação não saiu. O Pacheco é a preferência dos políticos. Por isso, se o Toffoli sair, ele consegue placar o Bessias e poderia colocar o Pacheco como gesto para a ala política. Até a mídia começou a queimar os 3 ministros. Só que tem um ponto mais importante aqui ainda. O povo. Pela primeira vez, o movimento que começou com o Nicolas, o Acorda Brasil, ultrapassou bolhas, ganhou as ruas e se espalhou de forma orgânica pelo país. Só que dessa vez, com as pessoas comuns pedindo algo que até pouco tempo atrás eles não deixavam pedir diretamente. O afastamento de ministros do STF. E isso muda o jogo. Se falta muito pro impeachment de um ministro do STF, eu realmente não sei. Só que... Amigos, tudo que tá passando muito provavelmente indica que o impeachment deve começar a ser processado perto ou depois das eleições, para a cadeira ficar livre no ano seguinte, não no colo do Lula. Se ficar antes, ou seja, se o impeachment rolar antes, é porque o Lula sentou num acordo. E é possível, porque o acordo que tá rolando nos bastidores é: a gente impeachment o Toffoli, libera uma cadeira, você escolhe o Messias para uma cadeira, eu escolho o Pacheco para outra cadeira. É isso que tá rolando de acordo nos bastidores. Só que o sistema não quer sentar no colo do Lula, o sistema quer tirar o Lula da rodada, o sistema quer até paralisar a cadeira do Messias para o Lula não conseguir indicar ninguém. Então, está acontecendo uma guerra nos bastidores gigantesca que faz muitas décadas que a gente não vê no Brasil. É uma reorganização completa. E o nosso querido Nicolas chega como cereja do bolo. Chega com uma força muito grande, uma força que chega próximo da cabeça do sistema, que chega próximo de um presidente e de um STF, só que é um cara outlier, um cara que está correndo por fora, o sistema talvez quer impedir, mas não pode bloquear a rede social mais, porque o Trump não deixa, ou seja, é um cara que pode realmente mudar completamente os planos da cabeça do sistema, acelerar ou atrasar planos, tudo isso a gente está assistindo ao vivo, mas o que parece é que sim, os ministros do STF não vão ficar da forma que estão. Acabou essa questão da ditadura da toga, já está sepultado. Agora temos que entender como que vai ser a remoção do câncer, se vai ser na machadada
ou no bisturi. Na machadada, você vai acabar prejudicando a instituição. No bisturi, você consegue fazer uma operação mais precisa. Dito isso, lembre de curtir, se inscrever, verifique se você está inscrito. Temos live hoje, depois das 8 da noite. Um abraço e até a próxima. E lembre de entrar na comunidade do WhatsApp para você sempre ficar informado. Um abraço, até a próxima.